Inxalá. Muito bem. E sabe por que incha lá? Mas por que incha na região vaginal? Por quê? Por conta de toda a aceleração dessa resposta sexual. Então, promove uma aceleração de batimentos cardíacos. Isso promove um aumento da circulação sanguínea. E quando incha a região vaginal, isso significa que a vagina está se preparando e está entrando no movimento de sentir prazer. Vai modificar tudo ali. E na hora do orgasmo, além de inchar lá, né? Além disso, o útero da gente sobe da cavidade pélvica, tem toda uma movimentação nos genitais internos também. No corpo masculino é mais evidente, né? A gente vê a ereção, a gente vê a ejaculação, enfim, né? Mas no corpo feminino também. E no corpo masculino, quando incha lá, né? Então, ou seja, o pênis, a ereção nada mais é que um pênis cheio de sangue. É o sangue que foi para um mecanismo que chama de vasodilatação e vasoconstrição. E aí, isso é a ereção do pênis. Ou seja, inchar lá, incha lá. É ótimo. Laura, agora no seu consultório e nas suas consultas online, que você atende online Atendo também, né? online. Me fala uma coisa, o que você já ouviu de inusitado sobre orgasmo, assim? O que as pessoas trouxeram para você? perguntam, E né? o que elas perguntaram e o que elas já tiveram de experiência que você até então talvez ou achou diferente? Tá. Olha, talvez, nem sei se é consultório isso, né? Mas acho que é mais assim, nessas palestras que eu dou pro Brasil afora, a galera tem muita pergunta. O consultório, eu acabo fazendo um trabalho, as pessoas chegam muitas vezes por conta da Globo com uma queixa inicial sexual, para trabalhar isso, uma dificuldade de ereção, de ejaculação, de orgasmo, dor na penetração, são as principais dificuldades, né? Dificuldade de desejo. Mas aí, como eu sou psicóloga da abordagem junguiana, eu sou psicóloga, a gente entra num trabalho que começa com a queixa sexual e vai para uma psicologia profunda, para um caminho de autoconhecimento. Então, eu atendo no consultório, né, psicologia em geral, terapia. E esse formato mais de dúvida e de questões mais peculiares, assim, eu acabo vivendo muito nas ações aonde, né? Nas lives, nas palestras. E o que você já ouviu, assim, sobre orgasmo? Vem muita coisa. Que eu já ouvi, que eu achei divertido, que eu vou trazer aqui, as pessoas perguntam muito como ter orgasmo, como ser melhor e tal. Mas é uma palestra que eu fui dar, eu não me lembro aonde, mas eu fui dar uma palestra para muita gente, foi pré-pandemia, esse caso eu nunca esqueço. Devia ter umas 3.000 pessoas, sei lá, eram mais mulheres, era um evento focado mais em mulheres. E eu faço uma abertura do tema, era sexualidade feminina, fiz a abertura do tema e abro para as palestras. E a primeira pessoa que quis falar era uma senhorinha de, sei lá, quase 90 anos, que estava numa das primeiras filas, gente, que maravilhosa. 80, 90, levantou a mão e foi pro microfone e perguntou: eu queria saber como faz para ter orgasmo, mas não um, porque um eu tenho, eu quero ter mais de um na hora do sexo. O auditório caiu, pá! Sabe? Foi muito bom. Então, eu sempre lembro disso, que assim, o quanto foi solta, né, corajosa ali na frente de uma galera, e dizendo assim, que ela tem orgasmo e ela quer mais. Então, assim, fica a dica, a gente pode e deve ver o sexo a vida inteira, né? Pode querer mais e é buscar informação. E a dica que eu dei para a senhorinha é: descobre os seus pontos eróticos, vai com calma, né? Vai descobrindo, a gente tem pontos eróticos no corpo todo, vai descobrindo formas de se estimular e a cada momento da vida a gente pode ter novos jeitos de se estimular, né? Novos pontos eróticos sendo descobertos. Essa foi a dica para a senhorinha e que eu deixo aqui. Genial, genial. Você não lembra o nome dela, né? Não vou Mas lembrar. um beijo para essa senhora, sério, incrível. Amei. Ô, Laura, é normal chorar no na orgasmo? hora do sexo, na hora do orgasmo? É. Você sabe que tem gente que relata, Carla, que é uma emoção tão grande, porque Já o orgasmo... aconteceu comigo. Já aconteceu? Já, e mais de uma vez. E aí eu lembro que a primeira vez que aconteceu, eu me assustei um pouco, eu fiquei meio em choque na hora, que eu falei, o porquê disso? Por que disso? E aí fui pesquisar, mas eu queria que você explicasse É uma isso. emoção muito forte. O orgasmo é uma descarga de uma tensão sexual, que a gente vai, né, acumulando essa tensão sexual, que é a excitação, e na hora que dá essa descarga, é como se destampasse alguma coisa, né? Então,
é uma descarga emocional também. E aí vem o choro. Não necessariamente é um choro de tristeza. Não, e é nem de muita alegria. É de muita alegria, não é? E pode ser uma emoção. Então, é uma emoção que acompanha aquele momento tão de ápice, de tão descarga dessa tensão acumulada. É muito bacana, né? Não, realmente foi uma experiência bem diferente que eu vivi. E aconteceu também algumas outras vezes, mas eu queria porque, assim, entender e compartilhar, porque eu fui comentar com amigas depois, fui pesquisar, e nem todo mundo sabia que pode acontecer. que pode acontecer. Na verdade, a gente às vezes fica, por conta da gente ter pouca informação no passado, né, sobre educação sexual e tal, agora que a gente fala mais abertamente, né? Enfim, a gente fica às vezes achando que o sexo vai rolar conforme um script e que vai ser aquilo ali e ponto, né? Você vai ter acha esse que isso tem roteirinho. a ver com a pornografia? Não necessariamente tem a ver com pornografia. Talvez tenha a ver com Do pornografia. script, entendeu? Do script tem. Do roteiro, sim. Às vezes essa pornografia mostra pra gente, né, uma ejaculação, né? Então, às vezes a gente tem o homem muito preocupado que, eu não tenho aquele pênis enorme do filme pornô, ou eu não ejaculo lá longe, como no filme pornô, ou a mulher não tem o orgasmo que ela vê no filme pornô, e foram os filmes que trouxeram muito pra gente a ejaculação feminina, que antes não se falava nisso. Há 2 décadas pouco se falava nisso, raro se falava nisso. E aí tem mulheres que falam, eu quero soltar aquele jato que sai nas mulheres dos filmes. E aí a gente explica que, né, o orgasmo feminino não precisa soltar líquido nenhum. Algumas mulheres têm essa característica de liberar um líquido lubrificante maior ou até de sair um jatinho mesmo. Mas não é com todo mundo, né? O comum do orgasmo feminino é simplesmente esse ápice de prazer. Então a pornografia, ela entra como? Às vezes ela te dá um roteiro que você quer cumprir e suprime, né? Então a gente não precisa, já respondendo a outras dúvidas, né? O homem não precisa ter um pênis enorme para dar prazer para quem está com ele, né? E nem para si, porque não são as medidas do órgão que vão definir o prazer. Mesmo. É o encaixe do casal, é o envolvimento. Então aquela ejaculação lá na parede, isso é coisa de filme, né? Então filme tem edição. Né? Então, às vezes, aquele sexo que, né? Não é, Carla? Aquele sexo que não acaba nunca. Tem edição. A gente, né? No nosso mundo privado, não tem edição. Então, o sexo, às vezes, vai acontecer com, né, tropeços. E aí, sair desse universo de que tudo precisa ser perfeito, e aí, juntando com a ideia do chorar depois, né? É inusitado? Pode ser, mas pode acontecer. Você pode chorar, você pode gargalhar, você não vai ser aquela coisa como num filme, né? Com certeza. Ou até se não for na pornografia. Hoje a gente tem, né, uma vertente aí de filmes que tem eles não entram como o filme pornô, mas eles são um erótico com historinha, né? Então a gente tem muito. Começou muito forte isso com o livro, né? Os 50 Tons de Cinza, a trilogia, que virou filme. Que viralizou, né? Viralizou. Que foi super discutido. E aí começou a ter um monte de livros. Começou com e filmes livro assim. E os filmes. Isso. E aí, ali é tudo muito bonito. É tudo muito lindo, né? Então, você que é atriz, você sabe melhor do que eu, né? Um beijo na câmera fica lindo, maravilhoso. Não necessariamente na hora que você tá na cama. Vai ser horroroso. Às vezes vai ser um bate-dente, um sei lá o quê. E que vai ser super prazeroso. E tudo bem. A estética não é importante nesse momento. Exatamente. A dica que a gente pode dar para os casais é, na hora que você tá na cama, a estética que conta ali é o que estiver te estimulando. Né? Então, assim, o ângulo que você está vendo não é para a câmera, né? Assim, necessariamente, né? É o que você está vendo, o que está estimulando a sua fantasia, o que está sendo gostoso, né? E não precisa ter esse roteiro. E esse roteiro lindo, maravilhoso dos filmes, sejam eróticos ou pornôs, ou esse roteiro, essa imagem, isso não é vida real. Isso tem edição, isso tem um monte de gente como a gente tem aqui, né, na gravação, né? Isso tem muita coisa. Então, a gente precisa voltar para o simples. E sexo tem a ver com isso. Quanto mais simples, quanto mais à vontade, quanto mais com a sua cara, quanto mais básico, né? A gente mais escuta as sensações, os instintos, né? A gente fica mais natural, quanto mais à vontade seria, né? Mais do que simples seria. Quanto mais à vontade a pessoa
pessoa estiver, mais prazer ela vai sentir. E muito provavelmente mais prazer ela vai proporcionar para quem está com ela. Ai, que lindo. Eu adoro te ouvir, sério. É sério, porque a gente aprende, por mais que seja óbvio, mas é sempre bom a gente estar se lembrando disso, né? Porque às vezes a autocobrança, ela é tanta, né, na nossa cabeça, em todos os segmentos, como eu tinha falado, que às vezes é bom a gente ouvir, né? Que o simples, o menos é mais, às vezes. O menos é mais, Carla. Super. Isso tem muito a ver com sexo. Porque, assim, a gente está num mundo, né, principalmente com muita rede social, muito tudo. Por exemplo, a gente aqui, né, fez maquiagem, cabelo, tá toda arrumadinha, barará. Na hora de você viver o sexo, você até pode, tá toda bonitinha e tal, mas não vai dar para preocupar com isso na hora. Se na hora você está preocupada com a maquiagem, com o cabelo, ou se for um homem preocupado com o que for, enfim, né? Quem tiver qualquer gênero, qualquer forma de viver o prazer, se tiver muito preocupado com estética na hora em si... não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o foco ali é você se conectar com suas sensações prazerosas e não como está o seu cabelo, os cílios, ou não sei o quê. Porque se você ficar focado nesses detalhinhos, você vai, às vezes, começar a se criticar muito, porque a gente tem uma régua muito alta hoje, né, de padrão de beleza. Você vai para esse lugar do padrão de beleza. É um falso padrão de beleza, né? Que não existe. É muito loucura. photoshopado também hoje em dia. E aí você vai para um lugar que não é um lugar do prazer.